Então, podemos rapidamente dar início à contribuição dos nossos três convidados. A primeira a falar vai ser a professora Ana Lídia Savaia, que eu pediria que ela já se colocasse aqui. Ela vai falar ali no parlatório. Queria só agradecer muitíssimo a presença de Ana Lídia, colaboradora já em muitas iniciativas já há alguns anos. A professora Ana Lídia Savaia é bióloga, doutora em nutrição pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Trabalhou no MIT, é professora da Universidade Federal Paulista, trabalhando na área de desnutrição e pobreza. É responsável do núcleo de trabalho Desnutrição e Pobreza do Instituto de Estudos Avançados da USP. E é representante do Brasil e da América Latina em diversos órgãos internacionais sobre desnutrição. Quero agradecer muito a colaboração, a presença, a disponibilidade da professora Ana Lídia. Bom debate para todos nós. Obrigada, boa tarde. Eu gostaria de apresentar este tema, que é imenso. Faz séculos que se debate sobre o dilema entre fé e conhecimento, a partir do relato da minha experiência ao fazer ciência. Eu não sou nem filósofa, nem teóloga, nem estudo aprofundadamente, nem superficialmente epistemologia. Então, eu vou falar para vocês, contar da minha experiência pessoal de dilema entre fé e conhecimento. Por quê? A fé e conhecimento pode ser digamos assim, uma briga que tem acontecido há muitos séculos, pelo menos 3 séculos, na dinâmica do conhecimento no mundo, sobretudo no mundo ocidental, mas não só mais no mundo ocidental, que toca na nossa vida real, que toca na nossa vida concreta. E eu vou contar um pouquinho para vocês, então, dessa experiência. São 3 questões fundamentais que eu gostaria de abordar. A primeira é verdade que a fé impede o conhecimento científico? Depois, será que o conhecimento científico é mais amplo, sobretudo mais seguro, do que o conhecimento por fé? Será que a fé, eis a terceira questão, é um acreditar cegamente em algo? Eu comecei a me deparar com esse problema em 1981, quando eu estava no meio do mestrado. Eu tinha encontrado um grupo de católicos na minha universidade que trabalhavam na periferia de São Paulo, nas favelas. E comecei a me envolver com um trabalho voluntário, um projeto de extensão universitária na minha universidade. E me entusiasmei com a coisa. Me entusiasmei com esses amigos, me entusiasmei com os debates que eles tinham, que eles faziam, como a ciência podia ajudar o bem-estar da população brasileira. Eu fazia fisiologia, já desde a iniciação científica fazia fisiologia da nutrição e tinha adotado como modelo experimental desnutrição. Naquela época trabalhava com ratos e desnutridos, porque era um problema relativo ao Brasil e eu achava que era importante conhecer bem as sequelas da desnutrição. E comecei a frequentar, fazer trabalho voluntário na periferia de São Paulo, grupos de comunidades de base naquela época, e contei para a minha orientadora que eu estava me envolvendo com isso e estava muito entusiasmada e muito contente. Ela não ficou nada contente. Ela disse: "Xi, você está se envolvendo com essas coisas de religião? Isso aí vai prejudicar o teu trabalho científico.
Quanto mais você se envolver com isso, mais você vai ter dificuldade de ter uma mente livre, aberta para fazer ciência. E foi a primeira vez, então, que, concretamente, me debrucei sobre esse dilema. Aconteceu que, quando eu terminei o mestrado, na época não havia programa de pós-graduação em nutrição no Brasil, e alguns professores que eu admirava muito e que eu gostava muito, com quem eu conversei, me sugeriram de pedir bolsa de doutorado para o CNPq, que é órgão de financiamento de bolsas no Brasil, que muitos de vocês devem conhecer. E aconteceu de eu ganhar e fui estudar em Cambridge, na Inglaterra, fui fazer doutorado lá. No ano que vem, a Universidade de Cambridge vai completar 800 anos. Nasceu em 1209. Um pouquinho da imagem, essa é a imagem da cidade. Vocês veem que é totalmente formado, esses são os colleges onde a gente estuda, os alunos de graduação ainda moram nesses colleges. Tá? Eles foram fundados pelos monges medievais. Em 1209, não havia esse problema de separação entre fé e ciência. Para eles era a mesma coisa. Ou melhor, para eles, a fé dava origem ao conhecimento científico, propiciava o desenvolvimento, o anseio, o desejo de busca da verdade, que depois levou ao conhecimento científico e se manteve durante 800 anos. Cambridge, um outro dado interessante para vocês, é a universidade que tem maior número de prêmios Nobel até hoje no mundo, são 81. E mantém, de forma muito característica, a mesma estrutura medieval. Inclusive, os prédios por onde a gente transita são prédios da época do século XIII, século XIV, etc. Aqui tem um claustro, esse é o Trinity College, onde tem ainda a fonte original, e o claustro era uma série de prédios que envolvem um jardim, onde as pessoas, os monges, na época, transitavam, andavam, meditavam, rezavam, pensavam nos problemas da ciência, etc. Eu passei 4 anos da minha vida nesse ambiente. Essa é a capela do King's College. Tem uma foto do Watson e Crick, que são os 2 descobridores do DNA, que estudaram aí, bem aqui do lado da capela. A capela também é o lugar onde tem o famoso coro dos meninos do King's College, para quem gosta de música. E esse é um dia de formatura. Os formandos, isso é formatura da graduação. Os meninos de graduação se vestem com uma roupa que ainda é a tradição dos monges, que se chama gown, que é essa capa preta, não sei se vocês conseguem ver. E o doutor, o chefe da cadeira, o tutor desses meninos, se veste com uma roupa vermelha, como vocês estão vendo aí. Não por acaso é a mesma tipo de roupa, é a mesma cor da roupa dos bispos e dos cardeais. Não é mera coincidência esta situação. Um detalhe que eu quero, estou então exemplificando isso para vocês. Um detalhe que eu gostaria de contar é como é a formatura do doutorado, que é muito interessante. Esta sou eu. Quando no dia da minha formatura a gente veste essa roupa embaixo, é a melhor foto que eu tinha. Tem essa capa com fundo vermelho e a parte de cima preta, que a gente, então, veste ao receber o título de doutor. Toda a cerimônia é feita em latim. Tem o tutor, que seria o que antigamente era o mestre de noviços. Ainda hoje é exatamente a mesma estrutura. Cada doutorando segura num dedo da mão dele, são 5 dedos, então são grupos de 5 formandos. E o tutor diz, em latim, este foi um bom aluno, se esforçou, é ético, fez toda a pesquisa dele com seriedade e merece receber o diploma de doutor pela Universidade de Cambridge. Quem dá o diploma para o doutorando é o clérigo responsável pela Igreja Anglicana e representante da rainha. E a cerimônia se dá exatamente assim. Você se ajoelha, coloca as mãos em forma de oração e as suas 2 mãos ficam entre as mãos do sacerdote responsável da igreja.
né, anglicana. E eu descobri, eu não sabia naquela época, que é exatamente a mesma cerimônia que se faz para a consagração monástica ainda hoje. Claro que perdeu-se o sentido, não é mais uma consagração monástica, mas a arquitetura, digamos assim, a estrutura deste momento se manteve nos tempos. Por que todos esses detalhes? Para dizer, mais uma vez, que as coisas eram unidas. A fé e conhecimento, o conhecimento por fé e o conhecimento pelo método científico, nasceu no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, com o mesmo coração. Foi só muito recentemente que as duas, digamos, formas de conhecimento, por algumas, e é o que eu gostaria de abordar um pouquinho mais em detalhes, algumas correntes filosóficas que buscaram separar aquilo que nasceu unido. Então, eu vou falar um pouquinho como a ciência conhece e depois o que para mim, e como Jussane aborda justamente nesse livro, É Possível Viver Assim, como a fé conhece. Como a ciência conhece? Ela procura estabelecer os princípios gerais que determinam e regulam as experiências sensoriais. Está limitada dentro da unidade espaço e tempo, e ela não se preocupa em conhecer o ser das coisas, senão pelo vínculo sensorial, não o ser em si, mas como ele pode ser percebido pelos nossos sentidos. Entre os diferentes fenômenos, como ela faz? Mensurando, ela procura mensurar esses fenômenos sensoriais. Como essa pergunta da criança que faz para o pai: pai, como é feito o mar? E aí começa o conhecimento científico. Esta é a árvore. Eu estudei em Cambridge. Darwin é um pesquisador da Universidade de Cambridge. Eu estudei no college, que se chama justamente Darwin College. E eu tive acesso aos documentos originais de Darwin. Essa é a página do caderno de Darwin, onde ele mostra a primeira árvore, o primeiro diagrama, estudando alguns fósseis. Ele estudou 4 ou 5 fósseis, e aí sugeriu que o desenvolvimento das espécies no mundo se daria de forma aleatória a partir de mudanças, né, que iam acontecendo ao longo do tempo. É muito importante, para a gente chegar numa verdade científica, qual é o procedimento adequado para poder comprovar a verdade sobre aquele determinado fenômeno. Há uma diversidade de procedimentos que precisa ser respeitada, precisa ser primeiro conhecida e respeitada. Um grande número de erros na ciência acontece justamente porque o cientista não respeita o método. Então, pretende conhecer uma realidade usando um método inadequado para demonstrá-la. Por exemplo, o método matemático é típico do conhecimento científico. O método químico, para eu saber qual é a fórmula da água, eu uso uma série de aparelhos que conseguem evidenciar elementos químicos, tá? E para verdades filosóficas, ou, digamos, lógicas, eu uso o método justamente da lógica. Diante de um homem, que direitos tem a mulher? Bom, se a mulher é um ser humano como o homem, portanto, ela deve ter os mesmos direitos que o homem. Tá? Então, uso o método dedutivo. Há um método, e eu gostaria de frisar, porque isso é muito importante, muitos dos erros, mais uma vez repetindo, que a gente incorre na ciência, incorre por causa do erro na utilização do método. Então, há um método certo para cada tipo de conhecimento. Um exemplo clássico na literatura científica de um erro na aplicação e na utilização do método é a história de Galileu. Alguns teólogos do Santo Ofício decidiram criticar um conhecimento que Galileu tinha feito a partir de métodos físicos, que não era a Terra, que não era o Sol que girava em volta da Terra, mas a Terra que girava em volta do Sol. Tinha um trecho da Bíblia que dizia que a Terra era o centro e o Sol, justamente, acho que era o livro de Josué, e o Sol girava em volta da Terra. E, consequentemente, eles disseram: você, Galileu, está errado.
Só que a Bíblia nunca se preocupou em utilizar um método da física para afirmar as verdades teológicas e morais que são objeto da Bíblia. Os dois erraram. Galileu, que quis enfrentar, depois ele se retratou, hoje também é uma história com fim bem-sucedido, a própria igreja se retratou perante a Galileu algumas décadas atrás, mas é um exemplo. Tá? Ele não podia fazer uma afirmação do ponto de vista teológico, porque ele não tinha um método adequado para isso. E os teólogos do Santo Ofício não podiam fazer uma afirmação do ponto de vista físico, porque eles também não tinham um método adequado para isso. Agora eu vou falar rapidinho do que eu faço e qual é o método que nós temos usado na minha linha de pesquisa, na linha que nós seguimos há mais de 20 anos. Eu estudo pobreza. Estudo a consequência mais terrível, digamos assim, da pobreza no Brasil, que é a desnutrição das crianças. E cada um desses fatores, espero que dê para enxergar, são condições que levam à desnutrição, que, por sua vez, leva à morte. Existem técnicas de epidemiologia, que são técnicas estatísticas, que procuram identificar quais são os fatores de risco mais importantes, cada um desses fenômenos que estão aqui, eu vou falar muito rapidamente, que são técnicas que conseguem identificar a razão de risco ou o fator de risco para acontecer desnutrição. Desemprego, baixa escolaridade, acesso inadequado aos sistemas de saúde, condições de moradia precárias, dificuldades na família, rede social frágil, experiência adversa da mãe da criança desnutrida, etc. Só para vocês terem uma ideia da importância de identificar, utilizando o método epidemiológico, quais são as causas principais da desnutrição, no Brasil, a causa mais importante para a desnutrição é a baixa escolaridade materna, não é a renda. Portanto, se a gente intervém melhorando a escola e a escolaridade da mãe, o impacto na qualidade de saúde da criança e da família em longo prazo é muito maior. Então, saber a razão de risco, ou saber qual é o fator de risco mais associado a uma doença, no caso, a desnutrição, é muito importante. Eu estudo, de tudo isso, as consequências em longo prazo da desnutrição. O que acontece na criança desnutrida que sobrevive? No Brasil, existe, esses são dados de 2003, estudos são muito insuficientes nessa área, então estima-se que 52 milhões de pessoas morem em favelas. Cerca de 37%, mais ou menos, quase 40% da população brasileira mora em condições subhumanas. Essa é a foto de uma favela ao lado da minha universidade. Em São Paulo, que é a cidade mais rica do Brasil, enquanto a população, na última década, cresceu 0,78%, a população de favelas cresceu 2,97%. Também aqui em Minas Gerais, sobretudo em Belo Horizonte, o número da população moradora em favelas tem crescido. O que é a desnutrição? Significa o prefixo má nutrição. Ela é uma doença causada por diminuição na quantidade de alimentos, uma qualidade inadequada, falta de proteínas de boa qualidade, vitaminas e minerais, e um aumento da frequência, duração e intensidade das infecções. São as três coisas caminhando juntas que levam à desnutrição. Existem 3 tipos de desnutrição. Esta se chama marasmo, acontece hoje nos locais de seca, no Nordeste, por exemplo, e de guerra, mas sobretudo em locais de guerra. Esta se chama kwashiorkor, é muito mais rara hoje em dia, graças a Deus, e ela acontece por uma qualidade inadequada de alimentos. O marasmo é, sobretudo, pela diminuição na quantidade, fome, isto é, fome, e o kwashiorkor por uma qualidade inadequada. A desnutrição brasileira, que acomete, e aqui entra a questão da metodologia de novo, ninguém sabe se é 5%, o governo está dizendo 5%, nós, que vamos fazer pesquisa, encontramos 20%. Então, até hoje não se sabe exatamente no Brasil quantas crianças desnutridas tem, porque a metodologia utilizada não é adequada. Se nós utilizamos o método
levando em conta que o primeiro fator de pobreza é o isolamento, de busca ativa, vamos nas casas fazer censos, a gente tem encontrado cerca de 20% de crianças desnutridas. E a desnutrição brasileira é deste tipo. É uma desnutrição que começa já antes de nascer e tem uma redução marcante do crescimento da criança. Então, é uma criança proporcionada, não é nem esquelética, como o marasmo, nem inchada, com edema, como o Kwashiorkor, mas é uma desnutrição que a gente chama de proporcionada, bem do tipo nosso brasileiro, aquela desnutrição sem vergonhinha, que vai acontecendo devagarinho, 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 e, de repente, quando a gente vê, a criança está cerca de 10, 12 centímetros abaixo do que ela deveria estar para a idade dela. Eu comecei, depois que eu voltei da Inglaterra, a estudar a desnutrição brasileira e fizemos um censo em todas as favelas da região de Vila Mariana, onde fica a minha universidade. E fomos analisar como estava o estado nutricional de adolescentes de 0 a 17 anos. Encontramos que os meninos em verde eram desnutridos, enquanto que as meninas em vermelho eram obesas, ou possuíam sobrepeso, na mesma população moradora em favelas. E um fator que foi para nós, o que deu origem, pensem, como é o método científico, um único fator, faz 20 anos que eu estudo isso. Tá? O que nós descobrimos? Que havia uma porcentagem de meninas que eram obesas e, ao mesmo tempo, desnutridas. Se eu utilizava o critério estatura em relação à idade, elas eram desnutridas, tinham baixa estatura. Se eu utilizava o critério peso para estatura, que me mede gordura corporal, elas eram obesas. Então, a questão que nós começamos a estudar era, ora, elas são desnutridas ou elas são obesas? Elas estão comendo muito ou elas estão comendo pouco? Seguimos vários estudos. Este foi um estudo de segmento durante 36 meses de meninas com baixa estatura em vermelho e meninas com eutrofia ou normais do ponto de vista nutricional em azul, e observamos a velocidade de ganho de peso em termos de quilogramas por ano. E nós verificamos que as meninas que não tinham crescido adequadamente e que eram desnutridas tinha uma velocidade de ganho de peso muito mais alta do que as crianças eutróficas ou normais. E aqui já começou a chamar a nossa atenção. Como é possível que um organismo desnutrido, uma pessoa, um ser humano que sofre desnutrição, ganhe peso corporal? Isso significa que o sistema nervoso daquela pessoa tem a capacidade, tem a inteligência, tem a genialidade de armazenar energia. E foi exatamente o que nós encontramos. Medindo o gasto de energia ao longo do tempo, nós observamos que as crianças desnutridas, aqui em vermelho, gastavam muito menos energia ao longo do período de crescimento do que as crianças normais. Então, quando um organismo passa fome, o cérebro tem capacidade de guardar energia, diminuir o gasto energético. Um outro estudo que nós fizemos também foram os efeitos de um suplemento energético fornecido depois do café da manhã, em crianças normais, meninos e meninas, e crianças com baixa estatura, desnutridos crônicos. Quando a gente dava esse suplemento depois do café da manhã, as crianças normais perdiam a fome e diminuíam o consumo de alimentos no almoço. E as crianças desnutridas não. Simplesmente comiam mais. Isso significa que o cérebro dessas crianças sabe que não tem uma quantidade de alimentos e nutrientes adequado durante a vida, em termos crônicos, e que, na primeira oportunidade, ele simplesmente come mais. Quando nós fomos estudar em adultos a ingestão alimentar, sempre em mulheres, por que mulheres? Aqui é um outro dado interessante. As mulheres, diferente dos homens, precisam ter energia, precisam conservar energia para gestação e lactação.
Então, o organismo feminino, por causa dos hormônios, tem uma capacidade, uma inteligência. Na biologia, o sexo fraco é o masculino e o sexo forte é o feminino. Então, em condições adversas, a mulher sobrevive, o cérebro feminino sabe se adaptar melhor, é o que eu estou mostrando para vocês, muito rapidamente, espero que esteja fácil de entender, não é ciência muito complicada. O cérebro consegue, então, usar uma estratégia de sobrevivência que garante a vida. Quando nós fomos, então a questão era, as mulheres que foram desnutridas e cresceram de forma inadequada, comem muito e são obesas atualmente, comem muito ou comem pouco? E nós observamos que as mulheres com baixa estatura, desnutridas, normais e obesas, não chegava a 100% do necessário, do requerimento. No máximo, a obesa com baixa estatura estava comendo 65% do requerimento. Isso derruba uma série de conhecimentos, inclusive uma série de políticas públicas, só para vocês localizarem vocês, que o governo brasileiro tem usado atualmente, que o Ministério da Saúde tem usado, dizendo que a obesidade que está crescendo no Brasil é por excesso de alimentos. Não, a obesidade está crescendo no Brasil, sobretudo na baixa renda. E essas pessoas são pobres e não têm dinheiro para comprar comida. E não é um problema de excesso de consumo de alimentos, mas é um problema que o organismo que foi desnutrido e não cresceu adequadamente, que mora em favelas, etc., tem uma capacidade de armazenar energia e tem uma capacidade de guardar gordura. E está comendo muito mal e muito pouco. Mas não só isso faz a desnutrição como sequela ao longo da vida, também prejudica a pressão arterial, a formação dos vasos, o fluxo, o controle do fluxo do sangue nos vasos sanguíneos. E nós fomos estudar meninos e meninas e a pressão arterial de meninos e meninas que moram em favelas. E nós encontramos que praticamente todo o grupo que nós escolhemos aleatoriamente nas favelas tinha pressão alta. Então, tinha também uma alteração na elasticidade dos vasos, hoje nós sabemos, fomos estudar isso a fundo, por falta de proteína de boa qualidade na dieta, os vasos têm menor capacidade de se dilatar. E, para terminar, uma das coisas que nós estudamos mais recentemente foram as alterações que um organismo desnutrido leva durante todo o ciclo de vida na fase adulta, na vida adulta, né? E nós observamos em mulheres que são baixas, que não cresceram adequadamente porque se desnutriram na infância, uma série de alterações, algumas delas são conhecidas de vocês, colesterol mais alto, uma dislipidemia, toda aquela gordura ruim do sangue mais alta, risco aumentado de diabetes, e nos homens, um risco aumentado de diabetes se eles não se alimentaram adequadamente, não cresceram adequadamente. Mas não só isso, não só, digamos assim, um estrago grande que a desnutrição e o crescimento, mesmo a baixa estatura leve, então, não uma desnutrição muito grave, mas mesmo aquela leve que prejudica o crescimento, já traz uma série de fatores que prejudicam a saúde para o resto da vida. Nós fomos estudar também o que acontece com os adultos, aqui homens, com baixa estatura, que hoje, na sua grande maioria, e cada vez mais, cortam cana no campo. E nós observamos que os homens mais baixos cortam cerca de 2 toneladas a menos de cana por dia. Portanto, a baixa estatura, a desnutrição na infância provoca também uma dificuldade na capacidade produtiva e, consequentemente, gera pobreza. A desnutrição não é só consequência da pobreza, mas também gera pobreza. Uma outra etapa dos nossos estudos, então, foi a preocupação de não só estudar esse problema. Então, eu, como cientista, dizia para mim mesmo, logo, ainda quando morava em Cambridge, eu não quero usar a nossa população, as nossas crianças, as nossas pessoas como cobaias.
eu quero, se eu estudo desnutrição, eu quero poder fazer ou poder contribuir, não eu diretamente, mas um grupo, poder contribuir com a situação da desnutrição, poder tratar a desnutrição. E nós, com um grupo de profissionais multidisciplinar, montamos, como um projeto de extensão universitária, Centro de Recuperação e Educação Nutricional. Hoje existem 3 centros no Brasil, 2 em São Paulo, 1 em Maceió. Existem trabalhos que nós supervisionamos e contribuímos aqui em Salvador e aqui também em Belo Horizonte, em Jundiaí, em Campinas. Então, existem vários núcleos que seguem a metodologia de tratamento do CREM. E nós montamos, então, um serviço de tratamento de crianças desnutridas em ambulatório especializado e em hospital-dia. Esse ano de 2008, contemplamos 15 anos da existência do primeiro CREM e já tratamos, fiquei sabendo desse número outro dia, e fiquei bastante tocada, já tratamos cerca de 50 mil crianças. Um outro estudo desenvolvido, agora não por mim, mas pela equipe do CREM, na área da psicologia, essa é uma tese de mestrado, utilizando a metodologia da fenomenologia e do trabalho qualitativo, procurou identificar as experiências das mães de crianças desnutridas. Qual era o problema que nós tínhamos? Conhecidamente, na área da saúde, as mães de crianças, ou as famílias mais pobres, ou as mães que têm crianças desnutridas, que são justamente as famílias mais pobres, são aquelas que têm mais dificuldade de aderir aos serviços de saúde e de aderir ao tratamento. Então, uma psicóloga, a doutora Gisela Solimos, foi procurar, utilizando o método da fenomenologia, então, de observação qualitativa, identificar por que essas mães não aderiam ao tratamento. E encontrou essas categorias, muito características e comuns nessas mães: a solidão, a impotência e o pouco amor por si, o fatalismo, a mãe que diz é impossível mudar, o velamento, como um véu, que é o profissional de saúde, era a coisa que a gente mais escutava no nosso hospital. Parece que ela negligencia o que eu digo. Eu falo para tomar remédio e não toma. Eu falo para fazer isso e não faz. Eu falo para dar aquela comida e não dá. Na verdade, a Gisela descobriu que isso era um mecanismo, que ela deu o nome de velamento, isso era um mecanismo de defesa psicológica. Porque era muito pesado para uma mãe que teve uma série de experiências negativas saber que o filho dela era desnutrido e se sentir culpada pelo fato do filho dela ser desnutrido. Depois ainda, ter um ideal impossível de ser alcançado, a debilidade física e psíquica, uma relação muito forte entre pobreza, depressão e ansiedade. Esta é uma outra técnica, também para mostrar para vocês a importância da metodologia adequada, essa é da área do serviço social, é uma tese de mestrado de uma assistente social, diretora do CREM, Maria Luísa Soares, onde ela desenha a rede social da família e identifica quais são as relações interrompidas, quais são as relações conflituosas e quais são as relações fortes e de reciprocidade. E trabalha, essa é a família, essas são as instituições. Essa família, por exemplo, tinha relação com penitenciária, na época FEBEM, ONGs, hospitais, tinham alguma relação fraca com o trabalho, tinha delinquência, drogadição na família, etc. Então, a técnica do serviço social é identificar uma pessoa, às vezes é um vizinho, às vezes é um parente, avó, etc., um irmão, que tem uma relação forte de reciprocidade que pode ajudar na manutenção do estado nutricional da criança depois da alta. E uma série de oficinas, agora muito rapidamente falando, que nós desenvolvemos aqui na área da nutrição, para a educação nutricional, não numa posição de eu sei e você não sabe da comida para o seu filho, portanto, eu te ensino, mas justamente nós chamamos de arte na cozinha, onde se troca receitas. Todo mundo tem uma tradição, todo mundo tem o prato bom e saudável da sua região e se trocam receitas. Também a gente não trabalha só com as mulheres, para nós é muito importante os homens. E aqui estão os pais junto.
a professora que acompanha a alimentação da criança, o hábito alimentar é estabelecido até os 6 anos de idade. Quem gosta de verdura aprendeu a comer até essa idade, quem não gosta de verdura é porque não foi exposto a diferentes tipos de verdura no início da vida. Oficina de manipulação dos alimentos, o alimento se torna prazeroso, gostoso, bonito e etc. Tem todo um trabalho feito para aproximar a criança desnutrida, que muitas vezes tem inapetência, etc., a se alimentar. Todo esse trabalho levou a um resultado que era desconhecido na literatura, que é possível recuperar. Aqui vocês têm, mesmo crianças com baixo peso ao nascer, que são aquelas que nascem com menos de 2.500 gramas, e com desnutrição grave, é possível recuperar a estatura, ganho em estatura, tendo um tratamento adequado. Até antes da gente mostrar esse resultado, se pensava que crianças, depois dos 2 anos de idade, que não tinham crescido adequadamente, era impossível de serem recuperadas, e nós mostramos que não, que se dando um tratamento adequado, cuidando da família, da alimentação, da educação nutricional, etc., é possível. E a consequência dessa linha de pesquisa foi mostrar que, na verdade, a obesidade na pobreza é consequência da desnutrição, e não devido a um excesso de alimentos. Falando um pouco agora da experiência da fé, do ponto de vista da sua importância, do conhecimento por fé dentro do âmbito científico. Essa é uma frase de Einstein: nem tudo que conta pode ser contado, e nem tudo que pode ser contado conta. Como a fé conhece? A fé diz respeito à maior parte do conhecimento que orienta a vida prática. Está apoiada na autoridade de quem é honesto. Merece confiança, é veraz quem diz a verdade. Não é possível nem necessário repetir todos os passos de quem mereceu o prêmio Nobel para acreditar nas suas descobertas. Eu tenho fé naquilo que o cientista me diz. Eu acredito porque o cientista reúne as minhas exigências de credibilidade, ele sabe o que diz e não quer me enganar. São estas as duas categorias que permitem o conhecimento por fé, ou seja, o conhecimento que permite acreditar em alguém, acreditar em algo que alguém me diz. Os nossos conhecimentos, na verdade, mesmo dentro do ambiente científico, estão muito mais apoiados na fé do que na vivência pessoal. Por exemplo, eu tenho fé que o homem foi à Lua. Eu me lembro muito bem de uma experiência que eu tive quando eu era criança. Eu era criança, me lembro, a gente estava assistindo na televisão a imagem do homem, dos americanos, pondo o pé na Lua, etc. E tinha uma irmã da minha mãe, que já tinha uma certa idade naquela época, e dizia para a gente, me lembro somos 5 irmãos, e era aquele monte de criança, assim, olhando a televisão, sentada no chão, e ela dizia para a gente: não acreditem nisso, isso aí é coisa de estúdio, o homem não foi na Lua coisa nenhuma, é os americanos que estão fazendo vocês acreditarem nisso, isso aí é tudo feito na televisão, vocês vão ver, não foi na Lua coisa nenhuma. E eu me lembro de pensar, mas será que é verdade? Eu acredito no que ela está dizendo ou eu acredito no que eu estou vendo na televisão? Eu me lembro desse dilema. Porque o que é racional ou o que é irracional? Aquilo que minha tia estava dizendo, e ela dizia com toda a convicção e firmeza, ou aquilo que eu estava vendo na televisão? Eu não consigo demonstrar que o homem foi para a Lua. Nenhum de nós que está nessa sala consegue demonstrar que o homem foi para a Lua. Mas eu acredito, com certeza, que o homem foi para a Lua. E isso é um conhecimento racional. E é um conhecimento baseado na fé. Eu acredito em alguém, porque alguém me disse. Eu tenho fé, da mesma forma, que existe o átomo e que ele é composto por núcleos e elétrons. Não podemos demonstrar diretamente. Não é fruto de um conhecimento por vivência pessoal, mas é um conhecimento seguro, certo? Eu tenho confiança total nisso. A revista científica tem fé nos resultados mandados para publicação. Todo o trabalho de uma revista científica é um trabalho de fé.
ela tem que acreditar nas tabelas, nos gráficos e nos dados que mandam para elas. Infelizmente, o número de trapaças que estão acontecendo também no ambiente científico, não é só no Wall Street e na Bolsa de Valores no mundo, também na ciência. O problema aí não é a ciência, mas o cientista. Existe muita especulação, existe muita afirmação sem uma elaboração, sem um método adequado. Vocês, espero que toda aquela apresentação que eu fiz antes do nosso trabalho é para mostrar para vocês que a ciência evolui seguindo um método adequado. Outro exemplo clássico de fé, o aluno tem fé no que o professor diz. Sem fé não existe conhecimento, nem existe cultura, nem existe história. Um procedimento particularmente importante, portanto, é aquele procedimento que me permite conhecer com segurança e com certeza, de forma racional, estas questões. Essas pessoas são minhas verdadeiras amigas? Como eu posso ter certeza que o outro é meu verdadeiro amigo? Esta pessoa é verdadeiramente leal? Que complicado é o casamento se eu não sei responder essa pergunta. Ou então uma coisa que Jussani fala, um exemplo que Jussani fala no livro, que é muito característico também. O motorista de ônibus não é louco? Você sai de casa de manhã, para no ponto de ônibus e vai subir no ônibus. Põe o primeiro pé no degrau e diz: esse motorista é louco ou não é louco? Eu vou ter que demonstrar que o motorista não é louco, que ele não vai jogar o ônibus no precipício ou na ribanceira, como tem aqui na sobe e desce em Belo Horizonte. É racional eu acreditar no motorista, e é racional não duvidar que o motorista não é louco. Por quê? Tem duas características, repetindo. Ele sabe dirigir e ele não quer me enganar. Ele foi pago para fazer isso. Posso ter certeza e subir no ônibus com segurança. Um outro exemplo, como medir o amor? Quanto você me quer bem? Nem tudo aquilo que conta pode ser contado. Amo você só um pouquinho, mamãe. Pensem num cara, num químico, muito sério, que segue a filosofia determinista, mecanicista, origem no positivismo, que diz: chega em casa cansado depois de um dia inteiro no laboratório ou no trabalho. Será que minha mãe não pôs veneno na minha comida? Como eu posso ter certeza? Se ele for um cientista que segue a filosofia mecanicista, ele vai ter que fazer isto. Vou ao laboratório verificar antes do almoço. Como ele sabe que a mãe dele, esses, por exemplo, brasileiros, esses já são brasileiros, a mãe dele está lá no fundo, não dá para ver direitinho, eles não têm dúvida nenhuma, chegaram em casa depois do jogo de futebol, super cansados, a mãe deles preparou esse monte de comida, e eles nem pensam que talvez eles tenham que partir da dúvida. Aqui não há dúvida. É um conhecimento totalmente certo e seguro, que essa comida é deliciosa e que a mãe deles os ama. Como chama esse método de conhecimento? Se chama método da certeza moral. No sentido de, é o método, Jussani fala no livro, é o método de certeza do comportamento do outro. Eu estou seguro da forma como a minha mãe se comporta comigo, ou seja, que ela me ama. O método de certeza moral ou certeza existencial permite conhecer com certeza um comportamento a partir de uma infinidade de sinais. Cresci fazendo, e é uma coisa totalmente racional, cresci fazendo milhares, milhões de experiências que a mãe me ama. Uma infinidade de sinais me dá certeza. Ele exige, portanto, convivência e condivisão. Quanto mais uma pessoa existencial e psicologicamente segura, mais sabe quando pode confiar, mais tem motivos adequados para crer. A fé, portanto, é uma aplicação do método da certeza moral. O que é a fé? É aderir àquilo que um outro afirma.
Nada mais do que isso. A fé é acreditar no que um outro me diz. Isso é razoável quando sei que existem condições adequadas para confiar, que a pessoa saiba o que está dizendo e que ela não queira me enganar. Como eu disse, a fé permite o desenvolvimento da civilização e da cultura. Sem fé, não saímos da estaca zero. O conhecimento pela fé é fundamental para a vida. Posso viver sem saber como é o genoma da drosófila, mas não posso viver sem a certeza nos relacionamentos que vivo. Essa é a drosófila. Ela demorou 50 anos, 50 milhões de anos para se desenvolver. Essas são as espécies que existem de drosófila. Vocês, talvez se tem alguém aqui, alguém na sala conhece a drosófila? Algumas pessoas. Vocês viveram muito bem, a grande maioria viveu muito bem sem saber nada sobre a drosófila. É inútil o conhecimento da drosófila? Absolutamente. A drosófila é a mosquinha da fruta. E é a mosca mais estudada na ciência. E uma quantidade enorme de conhecimento na área da genética, por exemplo, foi feito através do estudo da drosófila. Atualmente, ela está sendo fundamental para o estudo da diferenciação celular. O método científico permite o conhecimento da drosófila e permite a utilização da drosófila. É importante, mas ele é complementar ao conhecimento da fé nos relacionamentos. São duas coisas complementares. Elas não são antagônicas. Elas não nasceram, o conhecimento por fé e o conhecimento pelo método científico tradicional, não nasceram separadas, nasceram unidas. Quando foi que a coisa começou a se dividir? Recentemente, com o positivismo. O que fez a filosofia positivista, muito rapidamente falando? Propôs o que muitas pessoas reconhecem hoje, uma redução da razão. O erro em considerar que todo saber humano se esgota numa forma particular de conhecer a realidade, levou a um uso redutivo da razão. Ou seja, por exemplo, só existe aquilo que pode ser demonstrado passo a passo como um teorema matemático. Outro ainda, só existe aquilo que é lógico. Só o que é lógico é razoável, é racional. Como, por exemplo, o conhecimento da física, química, biologia, ou mesmo da filosofia. Quando esta divisão entre conhecimento por fé, onde se dizia que a fé era um conhecimento irracional, enquanto que o método científico era o único racional, foi no século XIX, faz pouco tempo, tá? 200 anos só. Com Comte, onde este filósofo afirmou: tudo aquilo que a ciência não demonstra com seus métodos está totalmente destituído de fundamentação e credibilidade. O verdadeiro conhecimento humano é o experimental. A filosofia positivista se transforma, portanto, em metafísica, que absolutiza as realidades experimentais com a pretensão de resolver todos os problemas humanos. Vocês, vou dar apenas um. Quando Watson e Crick descreveram o DNA na década de 60 em Cambridge, o que eles disseram? Estamos descobrindo o código da vida. Estamos descrevendo o código da vida. Mas será que o DNA é realmente o código da vida? Passaram-se 40 anos, bilhões de dólares foram gastos, tá? E se descreveu, vocês todos já estavam adultos, né? Acho que sim, todos, porque faz muito pouco tempo, e lembram quando saiu na primeira página do jornal, descreveu-se completamente o genoma humano.
mapeou-se, decodificou-se o genoma humano. O que descobriu-se? Quais foram as principais descobertas? O homem tem 300 genes mais do que um camundongo, somente. O homem tem 30 mil genes. As plantas, 25 mil genes. 5 mil genes de diferença. A diferença entre o gene dos vermes e das moscas é pequeniníssimo. Aliás, se a gente for pensar bem, os vermes têm um número de genes maior do que o das moscas. Portanto, cada gene não corresponde à síntese de uma proteína. O que Watson e Crick pensavam? Que quando eu descrevesse a dupla hélice do DNA, eu estaria descobrindo que cada uma daquelas bases estaria decodificando, expressando uma proteína. E as proteínas é que comandam, hoje nós sabemos, a vida e como as coisas funcionam. O dilema do código da vida, então, hoje bastante explicitado, para quem é honesto, muitas vezes isso se sabe pouco, porque os próprios cientistas não divulgam o fracasso das suas descobertas, né? Como, por exemplo, a Dolly e o clone dos coreanos. A diferença entre o código genético do homem e o chimpanzé é de apenas 1,5%. Os 6 bilhões de habitantes do planeta dividem 99,9% do seu genoma. Apenas 0,1% do genoma varia de uma pessoa para outra. Ou seja, o que faz que um branco seja branco, que um negro seja negro, não está no DNA. Porque as proteínas que determinam a cor da pele, as proteínas que determinam a cor do olho, são milhares e muito mais numerosas do que aquilo que eu consigo descobrir pelo DNA. Ou seja, se a gente for honesto, e vocês vão ver pouquíssimas pessoas admitindo isso hoje em dia, infelizmente, se a gente for honesto, aonde a gente chegou com isso? Estamos na estaca zero, porque eu não sei como as proteínas são expressas. Os limites da razão positivista, então esse é apenas um exemplo, tá? Os limites da razão positivista têm crescido na ciência moderna. Várias descobertas científicas do século XX abalaram o mito positivista, iniciaram uma crítica da própria ciência, debilitando a antinomia entre ciência e fé. Ou seja, no caso aqui, fé na existência de algo metafísico, além da física, impossível de se conhecer pelo método científico. Por exemplo, 3 fatos iniciaram a ruir o princípio mecanicista determinista da física de Newton, que nasce. Newton é filho do positivismo. E ele dizia que a matéria, o espaço e o tempo são absolutos. A primeira, muito rapidamente, as noções de quanta de energia, o delta de energia, a variação de energia, não é igual à frequência de energia. Existe um númerozinho chato no meio, que ninguém sabe o que se chama constante de Planck. Eu consigo avaliar o tamanho do problema, mas eu não consigo saber qual é a natureza desse problema. Consequentemente, também muito rapidamente falando, a energia não é contínua e a matéria é onda ou partícula. O que significa isso? Que quando eu vou no núcleo da matéria, eu não consigo ver. Eu não consigo medir. A teoria da relatividade mais conhecida de nós, né, por muitos de nós, o tempo, o comprimento, a massa dependem da velocidade. Por exemplo, se uma pessoa vai para o espaço, numa nave espacial, e fica andando na velocidade da luz, envelhece muito menos do que uma pessoa que fica na Terra. A massa, por exemplo, também dependendo da velocidade, ela aumenta. Isso já está demonstrado, inclusive, empiricamente. Aquilo que... E por quê? Não sabemos. Nós só conseguimos, a ciência até agora, o método científico conseguiu descrever, e mesmo assim, um fragmento da realidade, alguns fenômenos da realidade. Sejamos humildes, essa é a grande questão. O princípio de incerteza de Heisenberg, por fim, é um outro exemplo disso. Eu não posso medir velocidade e posição exatas. Consequentemente, quando eu vou no âmago da matéria, o método científico
traz muitos problemas e eu não consigo conhecer. Se eu tivesse que ser 100% científica e nada ideológica, eu diria, o âmago da matéria, que eu achava que eu conseguia medir, que eu conseguia aplicar fórmulas, que eu conseguia testar em laboratório, é um mistério. E continua sendo um mistério. Um outro exemplo, agora no campo da lógica, super importante. O todo não pode ser demonstrado passo a passo. Essa é a frase de Miguel Covian, um dos grandes fisiologistas brasileiros. Ele diz, não é verdade que quem domina ou conhece os mínimos elementos da matéria conhece o todo, já que este não é simplesmente a soma dos elementos. Cada coisa, como o relógio, é algo mais que as partículas unitárias que a formam. Na biologia também é esse dilema. Nós conseguimos, exatamente nesse momento, os cientistas estão conseguindo colocar todos os componentes de uma célula, mas eles não conseguem fazer a célula funcionar. Está numa outra natureza, que não sabemos ainda o que é. Atualmente, diz Miguel Covian, o cientista está aprendendo com humildade que seu tipo de conhecimento é somente um dos caminhos para conhecer a realidade, e que, para conhecer a realidade total, é necessário transitar outros caminhos. O conhecimento experimental não esgota todo o conhecimento, é só uma janela aberta que permite ver um fragmento da realidade. A ciência moderna é muito cautelosa, a ciência séria, já que constatou a precariedade de seus dogmas e sua incapacidade de fazer o homem feliz. O pensamento moderno positivista levou o homem a se considerar o centro absoluto da realidade, fazendo-o ocupar astuciosamente o lugar de Deus, e esquecendo que não é o homem que cria Deus, mas é Deus que cria o homem. As contas, diz Bento XVI, mais recentemente, as contas sobre o homem sem Deus não batem, e as contas sobre o mundo, sobre todo o universo, sem ele, não batem. Quem exclui Deus do seu horizonte falsifica o conceito de realidade. É a velha pergunta que a quase totalidade das crianças fazem. Pai, quem fez isso? Um positivista deveria dizer, é o acaso. Foi o acaso que fez isso. Pois é, os físicos e os matemáticos estão com muita dificuldade de mostrar que o acaso, em 15 bilhões de anos, conseguiu fazer esse nível de organização da realidade como nós vemos. A verdadeira resposta seria, não sei, filho. O método científico não permite descrevê-lo. Obrigada.